Primeiramente, uma excelente noite, né, meus irmãos? E estamos aqui, mais uma vez, com o nosso estudo expositivo acerca do livro de Gênesis. Hoje a gente vai estar falando de Gênesis 2, de 21 a 25, especificando a criação da mulher, a criação do feminino, né, do ser feminino humano, melhor dizendo. E, primeiramente, eu gostaria de que a gente lesse o texto e depois tivesse uma palavra de oração. Hoje está um pouquinho quente por aqui, então não se acanhe. 2, de 21 a 25. Primeiramente, eu vou começar lendo do 18, tá? Que é quando surge a primeira significância. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, e eu farei a ele uma ajudadora adequada para o mesmo. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse, toda criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado e toda ave do céu e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Então o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e o mesmo dormiu. Uma de suas costelas e fechou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez a mulher, e a levou ao homem. E Adão lhe disse: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará então seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Estavam os dois nus, o homem e a mulher, e não ficaram envergonhados. Certo? Vamos primeiramente ter uma palavrinha de oração. Estou verificando se está tudo ok aqui. Uma palavrinha de oração, onde a gente vai pedir a Deus compreensão e agradecer a Deus por podermos conversar um pouquinho a mais acerca de sua santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui e podemos falar de Ti e do Teu amor. Obrigado, Pai, porque apesar de nossas dificuldades e nossa falta de conhecimento e falta de inteligência, o Senhor tem nos abençoado. Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos e nosso coração aberto para aprender mais de Ti e da Tua palavra. Eu venho te pedir que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando a cada um desses estudos, ó Pai, e nos abençoando segundo Tua vontade e Teu querer. Abençoa-nos, ó Pai, não importa como, não é nossa alçada determinar nada, Pai, e sim apenas agradecer a Ti pela chance de termos conhecido a Cristo e o advento do mesmo, Pai. Ter sido salvo já é a principal das bênçãos que podemos ter, ó Pai. Então pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe segundo Tua vontade e Teu querer. Esteja conosco e nos auxilie a vivermos mais de Ti e aprendermos mais a sã doutrina. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Comecemos então, né? A criação da mulher. 2, de 21 a 25. É exatamente o período que o texto corrobora para a criação da mulher. Olha, e o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão e ele dormiu. E tomou então uma de suas costelas e fechou em seu lugar carne. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Adão então disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tomada de dentro do homem. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e mulher, e não estavam envergonhados. Perceba o seguinte, lá no início, quando a gente leu, Deus já tinha pensado que não seria bom que o homem andasse só. Deus já tinha a ideia de que todos os animais possuíam uma contraparte fêmea, menos o homem. E o homem, ele já não era visto como um animal, porque, olha, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada. E da terra o Senhor formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou a Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que chamasse Adão, cada criatura vivente recebia seu nome. E Adão deu nome a todas as aves do céu,
todo animal do campo, mas para Adão não existia uma ajudadora adequada. A palavra de Deus, ela vê o homem como a coroa da criação. A gente já havia falado isso anteriormente. E a gente pode ter a noção exata de que o homem não é visto como um animal. Isso porque o homem possui razão. Isso porque o homem é o único animal, o homem é a única criatura, de acordo com o ponto de vista bíblico de Gênesis, em que ele recebe o sopro divino, né? Então, ele recebe características que o próprio Deus atribui a ele, né? Que o próprio Deus outorga a ele. A questão do raciocínio, que a gente havia falado, a questão da possível decisão entre bem e mal, né? Há de convir e há de entender, de acordo com o texto bíblico, que Adão ele tinha todas as faculdades mentais liberadas. Adão é o único ser na Bíblia que você vai ver que é um humano comum e que possui em si o livre-arbítrio. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, Adão possuía a chance de acertar e errar. E entende, você pensar no ser humano apenas como um animal racional é um reducionismo absurdo. Haja vista que o homem ele tem condições psicológicas únicas, ele tem cognitividade única. E é muito interessante você entender a ideia que pregam sobre o evolucionismo. O evolucionismo ele chega até um semi-humano e aí você tem um gap que você nunca é encontrado e o Homo sapiens sapiens, né? Perdão, um gap entre o primata primordial e você não tem esse primata primordial que seria o elo perdido que liga do Homo sapiens, né, que toda aquela Australopithecus, até o ancestral comum e que liga ao macaco, né, ao símio. Você não tem. É um reducionismo muito grande a gente só imaginar dessa forma, né? Imaginar que o homem possui a intenção de ser um animal. Não é porque nossos corpos funcionam da mesma forma que devemos classificá-lo de forma única e ímpar como o ser humano sendo um animal, como se tivéssemos impulsos animais, como não pudéssemos nos controlar, entende? A filosofia por trás dessa questão é reduzir o homem a uma criatura que pode ser condicionada àquilo que ela deseja, a instintos primordiais. Isso vai totalmente contra a palavra, né? O homem possuía uma coordenação mental e faculdades ativas na mente dele que diferenciava ele do animal, né? A gente não está falando da classificação geral orgânica, e sim da classificação em que a gente atribui o ser humano como diferente ao instinto animalesco, né? Isso é muito importante a gente ter a noção. Classificação, na verdade, está dizendo organismos. A ideia de organismos que conseguem ter uma biomassa através da alimentação, criar uma energia interna e funcionar, a categorização ok, mas entendermos o homem como animal racional apenas reduzindo o homem a uma possível volta em alguns aspectos, aquela atitude infâmia de que o homem é conduzido pelos seus impulsos, é totalmente errado. Em nenhum momento o homem é feito para ser conduzido por impulsos, né? Tratando isso, então não podemos diminuir a coroa da criação, né? Porém, apesar de expressar a glória de Deus, o homem não tinha uma contraparte, ele não tinha uma fêmea, né? Que com ele vivesse e auxiliasse em seu trabalho e ele pudesse reproduzir. Não existia. O ser humano foi criado de forma única até o momento. E o humano era um ser sociável. Então, por mais que Deus estivesse presente e conversasse com ele, é compreensível que Adão se sentisse sozinho por vezes. E até certo ponto é triste, porque ele não tinha quem compartilhar a sua vida. Ele não tinha um igual, entende? E Deus tinha preparado já um plano maravilhoso para a vida dele. Vamos começar a pontuar. Por que então Adão e Eva não foram criados juntos, né? Por que Deus não criou e Eva do mesmo material? É simples. Para você lançar a luz e entender é o fato de que Adão foi criado primeiro, em seguida foi criado Eva. Nisso a gente pode tirar algumas lições assim, ímpares.
Enquanto Adão foi criado fora do jardim e depois colocado dentro, Eva foi criada dentro do jardim. A criação de Adão e a criação de Eva são criações totalmente distintas. São criações totalmente diferenciadas. A criação de Adão vem do zero. A criação de Eva é um processo de clonagem, quase. É um processo de que você evolui. Eu não gosto de usar essa palavra, principalmente falando disso, mas que você consegue, através da criação das células, criar um outro ser, né? Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, ele é o protetor de toda a criação. Uma vez que Adão é criado à imagem e semelhança de Deus, Adão é posto sobre a terra como administrador, arauto e líder espiritual desse local, né? É possível crer que o estudo de Adão sobre os animais narrados em Gênesis 2, 19 e 21, que é quando ele dá o nome a cada um, englobava sua responsabilidade e demonstrava sua posição hierárquica, para que os animais vissem que aquele ali seria o administrador, aquele ali seria quem estava abaixo de Deus para ordená-los. Tudo deveria ser cobrado dele, então eles deveriam ter respeito a Adão. É um tanto complicado isso, porque nós não entendemos que os animais têm um certo grau de raciocínio às vezes. Mas se você pegar o seu cachorrinho em casa, se você consegue ser um bom dono, ele te obedece. Quando você fala sai, ele sai, senta, ele senta. E hoje em dia a gente tem um pequeno problema, né, que é deixar o animal controlar a gente, né, que faziam-se com as crianças na década de 90 e 2000. Hoje em dia os animais que estão fazendo, daqui a pouco os animais vão acabar mandando nos seres humanos, se já não mandam em alguns casos. Então, voltando ao assunto, é possível entender que a posição hierárquica foi dada por Deus. E Deus, quando chama Adão para colocar um nome nos animais, ele está falando: Adão, partilha aqui comigo, eu criei e você vai cuidar. Então eu gostaria que você participasse, você fosse uma espécie de coautor, tá entendendo? Você tem o trabalho feito, eu quero te incluir no trabalho, eu quero te colocar a par das coisas. Então, Deus já estava trabalhando em Adão o sentimento de administrador, de gerenciador do jardim do Éden. Ele, quando ele é apresentado aos outros seres, ele é a representação dos seres vivos criados em imagem e semelhança de Deus, como a gente falou no estudo anterior. Adão é o primeiro de sua espécie, ele é o cabeça federal de sua espécie, né? Ou seja, o próprio Deus chama Adão para participar desse processo, né? Adão empregou em cada um deles o seu raciocínio, e foi um dia maravilhoso. Conversou com Deus, pôde trabalhar, propôs nomes, Deus aceitou cada nome, né? Você imagina que tarde maravilhosa que ele passou. Foi uma tarde agradabilíssima. Mas no fim do dia, Adão se sentia sozinho. Deus deu autoridade a Adão, deu domínio, e teve um dia maravilhoso que ele nomeou e conheceu cada animal. Mas no final do dia, Adão estava sozinho. Adão foi criado para isso, para ser a autoridade, ser hierarquicamente o maior ser vivo no Jardim do Éden, ser aquele que comanda as coisas para a glória de Deus, manter a ordem, né? Um outro ponto: Adão é o provedor daqueles que foram criados. Após ser criado, Adão é apresentado um trabalho. Esse relato é dado em Gênesis 20, 16, né? Perdão, em Gênesis de 20, 16 e 17. E Adão deu nome a todo gado, a ave do céu e todo animal do campo. Ou seja, ele cuidava dos animais. É isso que eu estou falando. Gênesis 2, 20 e o 16 e o 17. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas a árvore do conhecimento dela tu não comerás. Além disso, Adão devia manter essa ordem, né? Ou seja, Adão cuidava do gado e mantinha a ordem. Uma outra coisa interessante aqui é você entender, versículo 5: e toda planta do campo, antes de estar na terra, e toda erva do campo, antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Se não havia homem para cultivar a terra, é subentendido que assim que o homem foi apresentado ao Éden, qual foi um dos serviços dele? Além de permanecer nessa ordem da árvore, de cuidar e dar nome aos animais e permanecer a ordem dos animais, arar e cultivar a terra. Perceba que Adão, ele é o provedor, né? Ele guarda a terra. Cultivar, no hebraico, se chama yabad. Tem a ideia de servir, labutar, trabalhar,
Cultivar teria a ideia de tornar produtivo, auxiliar o jardim a ter todo o seu potencial empenhado, para que o meio viesse a produzir da melhor forma para Deus, honrando a Deus. E guardar, no hebraico, ele quer dizer chamar. Tem a ideia de conter, vigiar, observar, prestar bastante atenção. Ou seja, Adão tinha uma incumbência de guardar e cultivar, conter, vigiar e trabalhar. Essa autoridade toda que era passada, você pode entender que Adão administrava para Cristo, para o Pai, para Deus. No caso, né, Deus andava no jardim. Não é tido como Deus andava no jardim, né? Tem alguns que acreditam que na figura de Cristo, outros acreditam que Deus só chamava através de sua voz. De qualquer forma, Deus poderia aparecer a Adão, porque Adão, até o momento, não possuía pecado. Deus não aparece em sua forma absoluta para pecadores, porque a gente morre com isso. A grandeza e a pureza de Deus é tão grande que a gente é como se a gente pegasse fogo instantaneamente. A gente não consegue suportar, né? Adão vai à frente de tudo, né? Ou seja, ele é criado primeiro a fim de prover um local para a sua ajudadora que chegará, né? Isso tem uma tradução muito legal, isso é um arquétipo, não é um tipo de que Cristo faria. Cristo vai à frente, Cristo morre pela sua amada, que é a igreja, e toma sobre si as iniquidades, a fim de prover um local à mesma. Né? Ele fala para o ladrão que pede perdão do lado da cruz, né, que hoje mesmo estaria com ele no paraíso, e em outra forma, ele fala anteriormente aos apóstolos que andavam com ele, que ele vai para lá para preparar lugar. Da mesma forma, Adão é criado primeiro e é colocado no Éden para preparar o local para sua amada, para preparar o local para aquela que seria ajudadora. Tem uma ligação muito forte aí na ideia de Cristo e Adão, né? Por conta disso, é de se espantar nos tempos atuais que o homem não tome sobre si o papel de sacerdote do seu lar. E sempre se esconda e deixa a mulher em segundo plano. Ela resolve tudo por ele, para ele, e ele só se preocupa em trabalhar, por vezes. Ele não toma a responsabilidade masculina em prezar pela proteção, pela provisão, encarar os primeiros problemas, doutrinar sua casa, doutrinar seus filhos, conseguir manter a ordem. Ele não toma sobre si esse jugo, entendeu? Ele deixa para que a mulher tome. E o mesmo acaba recaindo na sua companheira. Então, logicamente, a gente está falando de uma questão social que está fadada ao erro, fadada ao fracasso. Se o homem não toma sobre si as responsabilidades masculinas as quais Deus deu a ele, o homem, na verdade, ele não está sendo o homem. Na verdade, ele está sendo egoísta. Ele não está tomando sobre si aquela responsabilidade que foi divinamente inspirada, né? Não é passado para a família que o homem é o provedor, porque por vezes o homem não o é, né? A gente não está falando que a mulher tem que ficar em casa sozinha e tal. Logicamente, poxa, os valores financeiros de hoje e a sociedade é totalmente diferente. Mas o homem de verdade, ele baseando-se nas escrituras, ele tem a noção de que ele necessita administrar a casa, administrar sua família, ser o cabeça e o sacerdote do lar. E os valores financeiros que os dois recebem não tem nada a ver com quem recebe mais ou menos na estrutura familiar. E sim o homem entender que o seu papel, ele é muito importante. E a mulher, em contrapartida, ela não é jogada de lado, ela é sua auxiliadora. Entenda, por vezes pode parecer que quando a gente fala sobre isso, o homem está sendo colocado como o melhor e a mulher inferior. Não, exatamente o contrário. A mulher, ela precisa ser protegida pelo marido. A mulher precisa ser acobertada pelo marido. A mulher, ela auxilia o marido. Ou seja, tudo é quebrado, tudo é cobrado ao marido. O marido é o cara que vai ser o responsável por guiar a sua família através dessa doutrina, instruir os seus filhos, instituir cultos domésticos, orações, conversar sobre a palavra, evitar o mau caminho, proteger de possíveis danos. Isso não só nos danos que podem ocorrer,
mas sim ideologias que podem corromper a família, situações perigosas, situações lascivas. O homem, ele não trai, primeiramente para honrar aquela aliança que ele fez com Deus, para depois honrar a aliança que ele fez com a mulher. Porque a mulher, ela está abaixo de Deus. Assim como Cristo deu sua vida pela igreja, o homem tem que pensar em, se necessário for, dar sua vida pela sua mulher. Ela é a pessoa mais importante que o homem deve ter na sua vida. Não são filhos, não é mãe, não é pai, e sim sua mulher. A partir do momento em que ele larga a sua mãe e seu pai e se apega à sua carne, o cuidado dele deve ser total para isso. E o homem, atualmente, desde a década de 70, ele tem sido jogado para escanteio. Isso tem sido demoníaco, porque o homem tem deixado de lado o potencial dele de sacerdote e de líder, outorgando isso a outras pessoas. Em grande parte, a mulher. Então, a mulher se sente muito mais cobrada do que ela deveria. E com razão, porque a mulher tem feito dois papéis, o do homem e o da mulher. Por isso que o homem de verdade, o homem bíblico, ele vai se preocupar em ser o sacerdote do seu lar. E isso inclui vários aspectos, né? Não apenas o aspecto de correr atrás. Por que Deus não fez Eva do barro, então? A gente precisa analisar e entender o contexto didático de não criar Eva do barro. Criar Eva do barro seria como se fosse criar um outro ser, total estrutura e responsabilidade distinta do primeiro. Ou seja, você teria dois tipos de homens. Não dois tipos de homens de ser masculino, mas dois tipos de humanos, bem dizendo assim. Os quais teriam não complementação, mas os dois seriam cabeças. Né? Você não teria a responsabilidade toda sobre Adão. Sobre Adão ou sobre Eva. E se um errasse, você podia eliminar e começar com outro. O que é errado. Não foi feito para ser assim. Foi feito da seguinte forma: o homem é o cabeça federal, o homem é o cabeça do lar, o homem é o cabeça da igreja. Tá? E do homem é cobrado essas coisas. Se o homem não estiver fazendo isso, ele está em pecado. Quando o homem é doutrinado e educado desde pequeno a ser frágil, no caso de não conseguir resolver as coisas, não conseguir desenvolver o seu potencial masculino, não no sentido de cuspir no chão e tal, não é isso que a gente está falando, é desenvolver o seu potencial masculino para que ele seja o sacerdote do seu lar, o provedor, o cara que resolve, o cara que vai trazer a instituir cultos domésticos, instituir a doutrina, a sã doutrina na sua casa e seu lar, sobre seus filhos, sobre sua esposa, entende? Você tem que entender essa parte. O homem, quando ele deixa isso de lado, ele está fazendo com que Eva fosse criada como se fosse um outro homem. E não, Eva não foi criada do barro. Por que Eva não foi criada do barro? Porque Adão e Eva precisam ser complementares um do outro. Eles são partes que se encaixam. Eles são uma só carne. Por isso que Adão foi criado primeiro, para que ele tomasse toda a responsabilidade, e Eva foi criada depois. Eva está sob a tutela de Adão. Mas Eva traz a vida. A gente vai chegar nesse ponto já já. Gênesis 2, 21 e 22 fala sobre exatamente como Adão foi tirado, como Eva foi tirada de Adão. Né? Observamos o seguinte: e o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E Deus então tomou uma de suas costelas e fechou com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou até o homem. Então a gente observa que Deus colocou Adão em um profundo sono, e muitas vezes a gente passa batidão por esse texto, sem compreender realmente o que ele está falando, né? O que ele pode querer revelar para a gente. Observe que colocar num profundo sono controlado é uma espécie de operação, uma espécie de anestesia geral. Deus realiza uma operação para tirar uma parte sem dor. Ele tira uma parte significativa do Adão, não foi superficial, porque precisou preencher com carne, né? E é tão profunda que a carne precisa ser colocada no lugar e fechada. Ela precisa ser, o termo é empurrada para dentro e colocada, como se você tirasse um pedaço, sabe? E o tempo de recuperação, nesse tempo de recuperação, ele foi acelerado, mas esse tempo de recuperação foi todo o sono de Adão enquanto Deus criava a mulher. Olha que coisa interessante.
Segundo, a palavra costela, por vezes, ela é traduzida não é entendida direito. A palavra costela, ela da forma como é traduzida, precisa se entender que quando Moisés escreve essa revelação, ele escreve para pessoas que não tinham tanto conhecimento. São pessoas que precisavam passar o texto religioso. Não é um artigo científico que Moisés escreve. Moisés não estava preparado para ter um artigo científico, né? Então a palavra costela, por vezes, ela é traduzida dessa forma, porque Moisés tem essa, não é dificuldade, mas o conhecimento da época era limitado e foi escrito para pessoas que tinham um conhecimento limitado. O conhecimento passado ali era a ligação da ideia religiosa de como foram criadas as primeiras coisas. Porém, o nome costela traz em si a ideia de que teria que o homem ter então menos uma costela, enquanto a mulher teria mais uma fila de ossos. O que não é verdade, né? A gente analisa esse contexto e a palavra no original parece costela, é tsela. E é relativa a lado, serra, viga, ou seja, um osso ou um pedaço lateral, sabe? A melhor forma de entendermos é osso ou parte lateral, né? Essa parte lateral ela é retirada do homem e é colocada. Por que é a melhor forma de entender? Porque é retirada do lado do homem. Ela não é retirada abaixo, acima, não, ela é retirada do lado do homem. E ela complementa o homem. O homem, então, ele é completo com Eva. Um casal forma uma só carne. Compreende esse fato? O homem é completo com Eva e Eva é completa com Adão. Então, a gente não pode ignorar essa palavra. E ainda tem mais uma verdade muito legal nessa palavra, que é o seguinte: a ideia da palavra tsela é que ela é ligada à palavra lado, mas não lado por ser lado, e sim por ser região simetricamente idêntica e oposta à outra. Essa é a franca verdade sobre a palavra tsela, que foi traduzida como costela. Então, quando se fala região simetricamente idêntica à outra, você está levando em consideração que Eva e Adão são olhados por Deus de forma simetricamente idêntica. Todos os dois são humanos, todos os dois são homens. Agora você observa que o local da costela também é um local muito interessante. É um osso que protege e envolve todo o tórax, né? Ou seja, ele estava nessa região. Esse pedaço de carne que foi tirado abaixo da carne, porque precisou ser fechado dentro dos órgãos, né? Ela era uma região que protegia coração, pulmão, era ligada à medula. Então, este local, Deus escolhe tirar Eva. Eva estava escondida dentro do corpo de Adão e próxima ao coração. Onde será que a gente tem que guardar a nossa esposa, né? Junto ao coração. Era uma parte importantíssima, ela serve para nos proteger os sentimentos. Ela serve para te proteger do erro. Ou seja, uma mulher firmada, ela vai te auxiliar, ela vai te exortar, ela vai compreender você e ela vai conseguir trabalhar junto a você. Então a gente entende muitas coisas que são lindas e a gente passa rápido no texto e por vezes a gente não entende. A gente sabe que não ocorrem semelhanças à toa. A gente pode entender que a costela, ela protege o coração do marido, ela está ligada diretamente, dando força à sua coluna, e ela está bem próxima ao seu fôlego. Então a mulher tem a responsabilidade de oferecer sustentação à família, ou seja, ela e ao homem, tem que complementar o homem, ou seja, ela conseguir ter uma visão mais... Não digo nem mais abrangente, nem menos abrangente, mas uma visão diferenciada daquilo que eles vivem, ou seja, uma visão complementar. O homem precisa ter sua visão primordial, assim, é isso que está acontecendo. E a mulher tem que ter uma visão mais complementar, e é exatamente isso que acontece. Se você perceber, a visão do homem ela é menos restritiva e da mulher é mais detalhista. A mulher, ela edifica, ela auxilia o homem. A submissão da mulher nada mais é do que estar junto sobre a mesma missão. Deus colocou Adão para gerir o jardim. E a submissão não é estar abaixo do homem, e sim estar junto nessa missão, né? O homem e a mulher estão juntos na mesma missão. Atualmente, a nossa missão não é proteger o jardim. Nossa missão é honrar a Deus, glorificá-lo e conhecê-lo. A mulher em submissão, ela vai procurar honrar a Deus, glorificá-lo e conhecê-lo. E cuidar do seu marido.
Não é cuidar, e não existe nada de ruim ou, sabe, você ficar vendo isso de forma negativa, de forma, sabe, porque não é pejorativo cuidar do seu marido, porque o homem necessita também cuidar de sua esposa, o homem necessita cuidar de sua mulher mais do que ele cuida de si próprio. O homem em si, ele não é completo, ele só é completo junto a Eva, ou seja, junto à sua esposa, aquela que precisa ser guardada junto ao coração. Então, um outro aspecto que a gente pode analisar é o processo da geração, né? Como Eva foi criada? Então, Deus pega uma parte e ele pega dessa parte do DNA de Adão. Olha o nível de engenharia genética que é colocado aqui. A gente só consegue entender isso dessa forma hoje, né? Deus ele não cria a mulher do zero, porque a criação já havia sido concluída e perfeita. O homem, né? E ele pega esse pedaço e cria uma recomposição para Eva. Atente-se, Eva é criada dos ossos, de uma região interna. O osso é uma das matérias mais resistentes do mundo antigo, né? Tanto é que, se você tiver noção, o marfim até hoje é algo único, né? Então, o osso humano, ele é uma das materiais resistentes, né? Lógico, não é comparado ao do marfim, porque o elefante tem, sei lá, 6 homens de altura, de repente. E um terceiro aspecto, né? Terceiro, deixa eu ver se eu estou certo, acho que é terceiro ou quarto aspecto. A complementação, né? O fato é que, se Eva fosse criada do zero, ela não teria o propósito de completude. Se ela fosse criada do barro e jogada lá no Jardim do Éden, ela e Adão não seriam a contraparte do outro. Mas ela e Adão são colocados lado a lado. Ela é retirada da lateral, da simetria de Adão. É retirada apenas desse lado. Só com esse lado, Adão é completo. Logo, Eva sem Adão é apenas um pedaço. E Adão sem Eva é só um pedaço maior. É um ser humano no qual falta um pedaço. Adão e Eva, um sem o outro, são incompletos. Adão e Eva precisam dessa conexão entre os dois para que fossem completos. É um ponto inteiramente interessante entender que a região onde culturalmente se entende onde foi tirada, do lado próximo ao coração, sustentada do tórax, a carne é protegida por vários grupos musculares. Então, pelo homem ser tratada a mulher como sua própria carne, né? Junto ao coração, protegida, né? Junto com seus sentimentos devem estar sempre atentos para que não seja negativo sobre ela. E ela deve proteger os sentimentos do homem. Então, o homem deve amar a sua metade porque ele ama a si mesmo. E a mulher deve amar a sua outra metade porque ela também ama a si mesmo, como Cristo amou a igreja. Olha que tamanha responsabilidade recai sobre o homem, né? A gente pode ver isso em Efésios 5, 25. Deixa eu só... Eu comprei um post-it que era de PET, cara. De garrafa PET. Odiei. Porque ele não dobra. Eu vou ter que trocar, mas eu sempre esqueço de trocar. Eu vou acabar tendo que comprar outro. Ele não vai aceitar trocar, sabe? Efésios 5, 25 e diante, né? Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque nunca ninguém detestou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Olha uma das responsabilidades do homem, né? Principalmente no mundo antigo, as mulheres não trabalhavam, a responsabilidade do homem era certa, era amá-la, protegê-la como Cristo protege a igreja, se necessário morrer por ela. Então Paulo está falando, você não pode detestar sua própria carne, não importa o que aconteceu, você precisa alimentá-la e sustê-la, ou seja, sustentá-la, né? Como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne, e membros dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne.
Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nós com Cristo somos um, assim como o homem e a mulher são um. E esse texto, ele é o mesmo texto colocado. Quando Paulo lê, às vezes as paráfrases são colocadas porque o texto colocado na mente de Paulo, né, ele falava de cabeça. Então, por vezes, aparece um texto que é referência. Esse texto é idêntico ao texto que a gente acabou de ler. Então, a gente entende que o ser humano, o homem e a mulher, eles são criados um para o outro, né? Uma das coisas interessantes também é você entender o nome da mulher e a sua origem, né? A mulher, ela recebe o nome dela após a queda. Mas a gente pode já conversar sobre isso porque é complementar. Primeiramente, a gente precisa entender que o nome da mulher era chamada de varoa até o momento. Varoa e varão, na verdade, eles possuem uma interligação muito grande. O nome varoa é Isha. Ishal. Isha. Ela não é Isha, é Ishal. Ou seja, ela tem derivação em Ish, que é varão. Ish e Ishal. Ish é o homem. Isha é tirada do homem. É como se tivesse uma derivação, retirada do homem. Entende? É um jogo de palavras que existe entre varoa e varão. Varoa porque ela veio de dentro do homem, ela foi puxada do homem. E o homem também viria de dentro dela. Então a tradução interessante de varoa ela foi tomada, ela foi retirada. E Eva, por outro lado, ela é criada no jardim do Éden. No jardim onde tudo florescia, onde não existia pecado. Eva recebe o nome correlacionado àquilo que eles viviam. Eva, no hebraico, é chava, que significa vida. Então, Adão, que possui o significado de avermelhado como barro, ou humano, enquanto Eva tem um nome muito mais bonito e significativo, que é vida. Eva pode ser lido no termo qual seria mãe que daria vida à humanidade. Mostrando assim que, desde o início, uma das atribuições mais magníficas da mulher é dar à luz e cuidar do seu lar. Em outro termo, pensar vida seria visto de forma relativa à promessa que Deus fez a Eva. Depois da queda, a sua descendência pisaria na cabeça da serpente e derrotaria o poder da morte. Então, vida. Outro ponto interessante é que podemos ver que Eva foi tomada de dentro, foi formada dentro do Éden, enquanto Adão foi fora. Eva precisaria ser ensinada aquele mundo por Adão. Adão já sabia das leis, Adão sabia de tudo. Então ele precisava ter esse cuidado de ensinar Eva, né? Da mesma forma, o homem, quando ele entende que ele é sacerdote do lar, ele tem que ter muito mais responsabilidades. Ele precisa estudar a palavra, retirar dúvidas, entender os contextos, estar preocupado em conhecer a Deus e fazer sua vontade, porque ele precisa doutrinar a sua casa e ensinar a sua casa, né? Lógico, ninguém vai viver achando que o mundo é um algodão doce. O mundo é um sorvete de chocolate com morango. Não. O mundo, por vezes, você vai estar chateado, você vai brigar com a sua esposa, você vai estar, não vai querer nem falar com ela, mas isso tudo é comum, isso tudo passa. E o homem cristão, ele tem essa noção. Por mais que se brigue, o que é muito comum, porque as pessoas acreditam que só estão na plenitude do Espírito Santo se viverem como os anjos. Você não se irrita, você não se ira, você não faz nada, a não ser pensar em Cristo. Isso seria ótimo, mas o ser humano tem outras atribuições no mundo, como Adão tinha de cuidar do jardim, né? E por vezes você se irrita, você briga, você se estressa, mas o homem que é cristão, o homem que busca a Deus, ele tem que entender que a responsabilidade dele é para com a sua mulher e é para com a sua família. Ele é o sacerdote daquele lar. Se um sacerdote não é um bom sacerdote, ele é corrupto. Que a gente falou ontem, no livro de Amós, o que Deus odeia é aqueles que são corruptos, né? Que pisam o pobre, que pisam o humilde. Se uma pessoa está sob sua tutela, a sua responsabilidade é muito maior do que a dela. Por isso que é uma bênção, na verdade, estar em submissão, estar na mesma missão. Porque a missão principal é muito mais cobrada do que a missão daquele que é auxiliar, né? Perceba que temos no versículo 24 a instituição do casamento. Vamos ler o versículo 24. 2, 24.
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão assim uma só carne. Então, Deus institui o casamento e a completude do homem se encontra na mulher, e a completude da mulher no homem, como a gente leu em Efésios. Deus institui então a primeira célula da sociedade, a família, a qual é formada entre homem e mulher. A gente pode analisar alguns aspectos interessantíssimos nesse versículo, que não pode ser deixado de fora. A instituição da família se dá no momento da conjunção entre o homem e a mulher. Ou seja, quando um homem toma uma mulher, quando um homem tem relações com uma mulher, essas pessoas realizaram o ato de criar uma família. Por isso que a ideia de ser puro, da virgindade, é tão importante, mas é tão menosprezada. Porque a partir do momento que você se une com uma pessoa, você criou uma vida com ela, você criou um laço. E esse laço é a completude. Essa completude precisa ser respeitada. A vontade de Deus é que ela seja respeitada. Entende? Para que você seja abençoado, essa ideia precisa ser respeitada. A família sempre se dá, sempre se dá, sempre se dá, grifando com a união de um homem e uma mulher. Desta forma, de acordo com a Bíblia, não existe outra família fora da união homem-mulher. O sexo dentro dessa união é abençoado. O ato sexual sela o compromisso entre ambos. Sendo assim, o ato sexual entre duas pessoas é o fato que é o criador da família. Diferente dos animais, o homem não tem o sexo como ato reprodutivo, mas sim como função de compromisso entre o casal, como amor entre o casal, como dispensação de carinho entre o casal. Paulo exemplifica isso em Coríntios 7, 5. Vamos lá, Coríntios 7, 5. Coríntios 7, 5. 7, 5. Vou ler até um pouquinho antes. Ainda, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem a seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para a sua esposa e da mesma forma também a mulher para com o marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E olha, as pessoas só leem essa parte, né? Então vamos ler a outra. E também de semelhante forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Isso aqui é falado, não é se os dois não quiserem ter relações. Isso aqui é falado relativo ao dois. Ó, ainda para evitar fornicação, ou seja, qualquer ato sexual libidinoso fora do casamento é considerado adultério. Então, o homem não tem controle sobre o seu corpo, mas sim a mulher. E a mulher não tem controle sobre o seu corpo, e sim o homem. Vamos continuar. Dessa forma, não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se dê em jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos atente pela vossa falta de controle, ou pela sua incontinência, falta de continuação, falta de controle. Mas eu falo isso por permissão e não como mandamento. Isso porque Paulo não era casado, Paulo estava falando sobre o casamento, né? Então a gente entende que o ato sexual ele é altamente importante dentro de um casamento, porque ele sela e ele relembra a aliança que os dois têm entre si, né? E dessa forma, o homem não tem controle sobre seu corpo, e sim a mulher, e a mulher não tem controle sobre seu próprio corpo, e sim o homem, que é o seu marido. Um outro ponto, o homem é o cabeça, e sobre ele está toda a responsabilidade da família. A mulher tem a função adjunta, que é cuidar e dar suporte ao homem. A mulher ela não fica à toa só, ela não só tem um filho e, vamos deixar. Não. A mulher ela auxilia na criação do filho, a mulher ela auxilia nos cuidados do filho, da casa, do seu marido, e cuidando da situação. A mulher é que protege o que está dentro. O homem protege a família. Olha as atribuições do homem. Por mais que a gente ache que da mulher são maiores, o homem ele protege a família de danos externos, protege a família de problemas externos, protege a família de libidinosidade, protege a família de setas que podem atingir as crianças ou a sua família em geral.
O homem precisa suster a casa, o homem precisa ser o cara que vai doutrinar a sua família, ser o responsável espiritual por sua família. Ele é o sacerdote, ele que leva a palavra à sua família. Ele precisa estudar e saber mais da palavra para que sua família não erre. Ou seja, por vezes a gente acredita que o papel da mulher ele é muito alto, mas o do homem é muito mais vocativo. Ele é muito mais vocativo no sentido que o homem, em grande parte das vezes, não cumpre esse serviço. O homem, em grande parte das vezes, já está no erro porque ele não é o sacerdote do seu lar. Ele não é o cabeça, porque ele deixa tudo acontecer e a mulher, ela só vai. Alguém tem que fazer, né? Então ela acaba sendo feita por ela. E ele vai deixando, o que é totalmente errado. Como conclusão, vamos pensar só o seguinte. Utilizando as ideias que a gente comentou, a mulher ela nasce então para ser protegida, provida, cuidada pelo homem. Em contrapartida, a mulher ela vem para auxiliar, aconselhar e cuidar do homem. A igreja, como protetora da palavra de Deus, deve proteger o ideal do casamento entre homem e mulher e proteger a instituição familiar e as crianças em seu cerne. Por isso é assustador entender que a igreja, às vezes, se preocupa em fazer curso de homem, curso de mulher, onde é criada apenas uma situação em que o homem só tem que deixar as coisas acontecer. O homem ele se exime da responsabilidade de ser sacerdote, de tomar decisões, tomar atitudes. Toda decisão tomada entre o casal precisa ser pensada, né? Não é que o homem vai decidir por tudo, ele vai na frente guiando. Por vezes, infelizmente, quando é rápido, é assim, porque é do homem que tem que ser cobrado. E para tomar essas atitudes, precisa-se de oração e, em seguida, conversa entre os dois. E os dois entenderem a três, ou seja, com Cristo, que aquela decisão é a melhor decisão a se tomar. Então, o homem tem sobre si muito mais atributos de responsabilidade do que a submissão feminina. A submissão feminina ela é vista como se fosse algo negativo, pejorativo. A mulher ela precisa ser escrava do homem. Jamais isso foi falado na Bíblia. Entende que quando Deus atribui a situação a Adão, Adão é criado fora do jardim, ele tem que lavrar o jardim, ou seja, trabalhar e cuidar, ele tem que gerenciar, ou seja, proteger, ver se está tudo ok, para que tudo glorifique a Deus, ele tem que ensinar, ou seja, ele precisa aprender a palavra, precisa aprender acerca do que Deus quer para a sua vida, e ele precisa proteger, prover. A mulher, ela vai se preocupar em cuidar da sua família, cuidar do homem, cuidar dos filhos. Atualmente, em cuidar dos filhos e do homem, também no sentido de auxiliar financeiramente, e o homem também. Não adianta só a mulher trabalhar e só o homem trabalhar. A gente não está falando isso. Os dois precisam se complementar. A renda dos dois, por vezes, não vai ser um de um, outro de outro, e sim dos dois. Então, é muito triste quando a gente vê que a sociedade tem deturpado a família a ponto de que o homem é um banana e a mulher ela é intocável. A mulher é o abacaxi, né? Ou seja, se você tocar, você é beliscado. E as crianças nascem no meio disso, elas não respeitam o pai e elas têm medo da mãe. E como é que se faz? Como é que a sociedade caminha? Os filhos são criados apenas por mães, ou às vezes por vós, por avós, que muitas vezes não tem responsabilidade nenhuma. Lógico, a gente não está falando num tempo que você não conhecia Cristo e acabou caindo nesse lado. Porque o tempo que você era trevas e você não tinha conhecimento da palavra. Mas atualmente você tem conhecimento da palavra e você entende que tudo que é descrito acaba tendo efetivamente a responsabilidade cobrada. Por mais que você não tenha sabido, por mais que tenha existido um erro, as coisas serão cobradas. Mas Deus é suficiente bom para te auxiliar a passar por qualquer problema. A gente tem visto isso em tantas devocionais, em tantas palavras que temos falado aqui, mas temos deixado, por vezes, a palavra de Deus de lado e temos tentado viver na família de forma que a sociedade tem pregado. E aquilo que a sociedade tem pregado tem destruído a família. São crianças que são instruídas por terceiros, é a tia da creche, é o tio da creche que cuida dos seus filhos, e eles doutrinam a sua criança a partir do raciocínio deles. Com isso, eu não estou fazendo propaganda de creches ou escolas cristãs,
Mas quando você não sabe o que seu filho tem aprendido, será que sua vida tem sido completa? Completa ou sua vida tem sido complementada? Né? Digo isso porque completa seria você vivê-la em plenitude, complementada é quando alguém enxerta sobre seu alicerce. O homem, por sua vez, ele está mais preocupado em ver pornografia, em ter conversas que são impróprias ou viver de uma forma imprópria com os amigos, amigas do trabalho, na internet, a viver de uma forma plena para que ele doutrine sua família e que ele proteja sua família com relação a tudo aquilo que vem afligindo ao mundo, com relação a todas as ideologias que permeiam a cabeça da sua mulher, do seu filho. E por vezes ele fica perdido porque ele acredita que ele merecia ser feliz. Mas não existe felicidade nesse mundo. A gente não veio ao mundo para ser feliz, a gente veio ao mundo para conhecer a Deus, amá-lo e honrá-lo. É só aí que a gente pode alcançar a felicidade. A felicidade prometida nos filmes e a felicidade prometida nas novelas ou nos próprios romances, ela é uma felicidade fugaz. É uma felicidade que não existe na realidade, é uma felicidade momentânea. Nós não temos momentos de felicidade, nós vivemos e somos felizes, porque nossa felicidade está na esperança, que a esperança é em Cristo Jesus. A nossa felicidade ela não se baseia em coisas desse mundo, ela se baseia no reino de Deus e na salvação que foi proposta a Deus, aqueles que foram eleitos. Então, por que às vezes a gente acredita que a nossa felicidade tem que estar acima das nossas responsabilidades? Como fugir da responsabilidade pode tornar o homem feliz? Como fugir da responsabilidade pode tornar a mulher melhor do que ela poderia ser? Fugir da responsabilidade, na verdade, só vai te trazer mais malefícios ao decorrer do tempo do que benefícios que você pode acumular com o mesmo. Agora a mulher, por sua vez, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, e o homem, por não ser o sacerdote do lar, ele deixa tudo a ser cobrado da mulher. A mulher, ela se preocupa com as roupas, se preocupa com os deveres da criança, se preocupa com a comida, se preocupa em cuidar do seu lar e da sua casa, se preocupa com seu marido e com a sua saúde, e o homem, o que ele faz? Então a mulher é tentada. A serpente, o velho enganador, ela está ali o tempo todo falando no ouvido dela que ela merece algo melhor, que ela merecia viver a vida, ser feliz, conseguir amigas e amizades que talvez não trouxessem nada positivo para a sua vida, mas ela acredita que talvez em um universo paralelo ela poderia estar mais feliz se não tivesse se aliado àquele homem que não faz nada da sua vida a não ser ir para o trabalho e voltar do trabalho. A serpente, ela busca enganar exatamente dessa forma. A gente vai ler na próxima semana sobre o pecado original. Então a serpente, ela fala, Deus não disse, né, que você podia ser feliz? Deus não disse que essa instituição era para ser maravilhosa, que você deixaria seu pai e sua mãe e ele iria prover de tudo, o homem? E o homem nem mesmo se manifesta em promover, em cuidar de sua saúde, em estar junto, em compreender qual é a necessidade da sua mulher, em compreender que talvez ela esteja passando por alguma dificuldade. Então a mulher ela começa a ser seduzida pela ideia do mundo, assim como foi com a serpente. A serpente veio primeiro a Eva, porque Eva deu atenção à serpente. Isso não é algo que a gente está falando que é inventado. Realmente aconteceu isso. A serpente veio primeiro a Eva e ela seduziu Eva. E Eva não só comeu o fruto, como deu ao homem. E veja só, o homem cai sem nem mesmo pestanejar. O homem que era para ser o sacerdote do lar, ele deixa tudo acontecer, deixa tudo aberto, deixa tudo a Deus dará. Como se a responsabilidade sobre sua casa não fosse dele, não fosse a ele cobrada. Enquanto isso, a criança volta da escola e ela se atenta apenas no seu smartphone, no seu tablet, onde ela se chafurda em vídeos que não representam nada para ela. São pessoas que estão passando outras ideologias. E crianças de 7, 8 anos no TikTok, vendo doutrinas erráticas acerca de como você deve viver, acerca de como você deveria se portar. É uma sexualização extremada. E o pai e a mãe, enquanto isso, vivem em outro mundo.
onde eles apenas queriam mortificar o seu corpo ao chegar em casa. É muito triste a gente entender que a sociedade familiar, ela se deixou cair nesse aspecto. Qual seria o ideal? O ideal é que o homem estivesse ansioso por chegar no seu lar, encontrar a sua amada, lerem a Bíblia junto, terem um tempo em família, terem um tempo com os filhos, terem um tempo com ela, poderem sair, poderem se divertir, serem amigos um do outro. O seu filho ser criado em um ambiente amoroso, um ambiente que ele precisa entender que nem tudo é exato o tempo todo, porque existem discordâncias entre opiniões entre o pai e a mãe, mas as discordâncias entre opiniões ainda são ditas em amor, ainda são ditas de forma que você sempre será bem recebido. A mulher, por sua vez, deveria chegar no trabalho e conseguir realizar seus afazeres porque ela teria ajuda e porque seria prazeroso para ela cuidar das coisas. Seria prazeroso estar com o filho, seria prazeroso estar com o marido, ter um momento íntimo com o marido, ter um momento de amor, de solidariedade, de contar a sua vida e o marido ser interessado em saber da vida da mulher. Mas não é isso que vivemos. O homem deveria cobrar da criança o que ela aprendeu na escola, acerca do que ela pode falar, o que ela pode ensinar, acerca do que ela vem sendo instruída, contar histórias bíblicas desde pequeno, ensinar o caminho verdadeiro, para que mais tarde a criança tome a sua decisão e não se desvie do caminho. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade onde os próprios cristãos não conseguem realizar esses aspectos. Eu não vou ser como um outro pregador que falou que a responsabilidade do homem seria acordar às 5 e dormir à meia-noite, apenas fazendo coisas relativas à palavra. Não sou tão puritano nesse ponto, mas eu acredito, como ele, que a sociedade tem sido deixada a Deus dará por culpa do homem. Mas a Deus dará como? Se o mundo já é do maligno. Se o príncipe do mundo e as potestades das trevas controlam as coisas. O mundo e a sua plenitude é de Deus, mas o que rege o mundo não é Deus. Nós não somos do mundo, então não podemos viver como o mundo. Entender isso é algo ímpar na nossa vida. Por isso, como conclusão, eu venho trazendo a ideia de que precisamos valorizar as nossas crenças naquilo que vivemos, a perseverança na santificação para nossas famílias, o sacerdócio familiar, a auxiliação, né, a submissão, o entendimento e a compreensão. E que Deus venha nos abençoar e que possamos fazer diferença nas próximas gerações. Porque cada vez mais vemos que temos deixado de lado nossas responsabilidades como homem, como mulher e como seres sociais. Que Deus venha nos abençoar e uma palavra de oração a gente estará encerrando. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos falar de Ti, podemos estar contigo e aprender um pouco mais. Senhor, eu venho pedir a Ti que o Senhor nos abençoe e nos auxilie, ó Pai, para que possamos, ó Pai, como homens sermos sacerdotes, como mulheres sermos submissas, e se temos noção ainda e somos novos, ó Pai, que possamos ter compreensão do que o pai e a mãe tentam nos ensinar, ó Pai. Senhor, que venhamos a retomar as rédeas daquilo que a sociedade vem querendo perverter e poder significar a nossa família para Ti. Que a nossa família seja realmente um lugar agradável, porque é o local no qual Tu nos colocaste. Temos noção, ó Pai, que nossas escolhas têm influência, mas sabemos que a família é uma instituição divina e que devemos preservá-la, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, nos bendizendo frente ao mundo e que tenhamos a noção de que não podemos nos deixar levar pela ideologia mundana. Auxilia-nos, ó Pai, e agora eu te peço, ó Pai, por aqueles irmãos, ó Pai, que possam estar doentes, possam estar enfermos, possam estar com qualquer probleminha de saúde, por menor que seja, mas que o Senhor possa derramar seu bálsamo, ó Pai, possa tocar sua mão, possa o curar, ó Pai, possa estar com ele, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que tudo quanto pedirmos a Ti, ó Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Tu, segundo Tua vontade, ó Pai, nos responderá. Senhor, pedimos, ó Pai, para essas pessoas, ó Pai, que estão enfermas, que estão com problemas, ó Pai,
o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, nos fazer enfrentar esse pequeno vale, esse pequeno problema. Por vezes, um probleminha pode causar um grande transtorno, porque somos seres que, às vezes, nosso psicológico ele fica abalado muito fácil. Então, que o Senhor possa ajudar essas pessoas. Também te peço para aqueles que procuram uma oportunidade de emprego, ó Pai, que, assim como eu, ó Pai, possam estar dispostos, ó Pai, a colocar aonde o Senhor o enviar. Abençoa-os, ó Pai, abra as comportas do céu e que não falte alimento em sua despensa, que não falte alimento em sua mesa, que sempre haja o auxílio, ó Pai. Mas que essas pessoas também não esqueçam, ó Pai, de que para semear é necessário plantar. Então, que haja boa vontade no coração delas, para que o seu pedido, ó Pai, não seja um pedido apenas da boca para fora. Também te peço aqueles que trabalham como eu, por conta, que o Senhor abençoe, ó Pai, com clientes, abençoe com oportunidades, ó Pai, e que possamos, ó Pai, em todos esses aspectos, fazermos a diferença e vivermos de forma digna e para Ti, significando, ó Pai, que somos verdadeiros cristãos. É isso que te peço e agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que oro. Amém. E é isso, meus amigos, e que Jesus Cristo, ó Pai, a graça de Cristo esteja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre aqueles que assistem e sobre todos os irmãos que foram eleitos em Cristo, espalhados pela face da terra. Amém. Até a próxima, onde comentaremos Gênesis 3. Possivelmente Gênesis 3 vai ser quase inteiro. E é um prazer sempre poder comentar sobre a palavra de Deus. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo e quiser saber um pouco mais de história da igreja presbiteriana, teologia aplicada, a IBTEC está oferecendo uns cursos, um valor bem simbólico, em que ela trata só de aspectos pontuais muito bons para que você consiga compreender, né? Eu tenho feito lá um curso de teologia da Igreja Presbiteriana Escocesa, muito legal, a gente tem aprendido muito lá. E é isso, meus amigos, até a próxima, não perde. Se você me viu no YouTube, vai lá em @PedroSuliano no Instagram, lá tem devocionais diárias. Se você escutou isso no Spotify, procura também no Instagram, ou procura Fé Reformada Batista, estamos lá, reformados. Tá bom? Agradeço a todos e é isso, até a próxima.